Hoje nós temos como nossa convidada a doutora Clarissa Matias. A doutora Clarissa Matias é baiana, de família espírita, é médica oncologista e é a primeira brasileira a integrar oficialmente o grupo de especialistas globais da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ASCO, que é a sigla em inglês, em reconhecimento ao trabalho que ela desenvolve nas áreas de pesquisa, envolvimento voluntário e participações em iniciativas internacionais. A doutora Clarissa também é considerada uma das vozes mais ativas na luta pela equidade de acesso a diagnósticos e terapias do combate ao câncer. Então, hoje nosso assunto será bastante vasto e eu convido a doutora Clarissa para fazer a sua apresentação para nós aqui presentes e para o público que nos assiste remotamente. Pode fazer, doutora. Bom, boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelas palavras de Mário, agradecer o convite. É uma honra estar aqui que é minha casa agora também. É um lugar que eu admiro muito. E é um lugar de cura da alma, né? Então, sendo médica, eu todos os dias lido com a cura, o cuidado, né, o acolhimento das dores do corpo, mas que também muitas vezes vem acompanhada por dores da alma. Então, poder ter esse olhar de dentro de uma visão de espiritualidade é um privilégio, né? Eu tenho o privilégio de ter nascido num lar espírita e eu agradeço muito esse olhar que faz com que a gente consiga enxergar o outro não somente como um ser que naquele momento está em uma necessidade física, mas muitas vezes com todas as dores de encarnações passadas, de acordos anteriores, de sofrimento para a família. E poder aprender, né, nessa jornada, aprender como minorar esses sofrimentos. E hoje, a própria Organização Mundial de Saúde, ela reconhece, né, o conceito de saúde, que é um bem-estar físico e emocional, incluiu desde 1988 a espiritualidade dentro desse conceito. Então, hoje, o médico ele tem que olhar para isso também. Ele precisa olhar o paciente e conseguir colocar aquele paciente dentro do seu dogma, dentro da sua crença. Nós temos que aprender a respeitar essa crença, né? Quantas vezes é importante que o pastor dê o seu apoio para que aquele tratamento seja realizado, para que o centro espírita dê o apoio para que a jornada seja suavizada, para que o padre dê o apoio também. Então, essa tem sido o meu aprendizado nessa jornada. No início da pandemia, nós, inclusive, começamos um encontro, né, de espiritualidade que é feito hoje quinzenalmente, online, para os pacientes, e isso se traduziu, inclusive, num livro. E tem sido um momento de muito acolhimento para os pacientes, de muito cuidado. E eu só tenho a dizer que eu tenho aprendido muito, inclusive, de medicina com o Divaldo, aqui, todas as terças-feiras, de como ele tem esse olhar, né, o olhar que vai além da célula, né, que vai para a energia, que a gente aprende que quando a nossa energia não está no nível que deveria estar, nós influenciamos cada célula do nosso corpo. Nós emanamos para aquelas células uma energia que coloca-as para baixo ou, né, consegue animá-las e torná-las mais funcionantes. Isso é verdade também quando um ser
termina a sua jornada, completa a sua jornada e parte para uma outra dimensão. Como oncologista, muitas vezes eu estou presente nesse momento de passagem. E esse momento é um momento muito difícil para as famílias, muito difícil muitas vezes para os pacientes que estão presos ainda, né, em todas as relações que nos rodeiam, pelo medo do desconhecido. Então, faz parte da nossa missão, do nosso propósito, ajudar a entender que nós estamos aqui numa passagem, num planeta de provas e expiações, por enquanto, porque ele vai ser graduado em breve, e que nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito. Então, nós chegamos, nós amamos, nós construímos, nós criamos laços, e um dia a gente vai ter que partir. E a doença, normalmente, é a maneira de se partir. Quando a gente não parte através de um acidente, a gente tem que partir através de uma doença. Então, que nós possamos fazer dessa doença um aprendizado de crescimento, um aprendizado para a gente se perguntar o porquê. Para que aquela doença veio para a nossa vida? Né? O que é que eu preciso aprender com aquela doença? O que é que eu preciso aprender naquelas relações? Então, acho que essa integração entre a medicina e a espiritualidade, só para dar um contexto para vocês, a medicina e a espiritualidade, elas eram muito unidas no início, né? O médico era também o sacerdote. E aí, na época do iluminismo, houve um divórcio entre a medicina. O médico se tornou muito pragmático, ele só acreditava no que ele estava vendo, no que ele podia provar, no que ele podia realizar, e a espiritualidade e a medicina se divorciaram. Muitos anos depois, um médico que foi o pai da medicina moderna, Sir William Osborne, ele retomou esse casamento. E é um casamento muito frutífero, porque ele consegue dar a nós médicos, que sofrimos tanto também, né, por estarmos aqui do outro lado, fazendo esse cuidado, ele conseguiu nos dar um conforto, ele conseguiu nos dar um entendimento. Então, eu fico muito feliz de hoje estar vendo tantos trabalhos sendo desenvolvidos dentro da espiritualidade. E o médico hoje não tem mais vergonha. Alguns anos atrás, o médico teria vergonha de falar: eu sou espírita, e eu acredito que existe uma energia. Hoje não existe mais isso, né, para a grande maioria dos médicos. Ok, doutora, obrigado. O Divaldo tem uma pergunta que vem pelo YouTube, de Adriana, que diz o seguinte: a reencarnação em países mais... Pode deixar que eu pego. A reencarnação em países mais desenvolvidos que outros tem relação com a evolução do espírito, dos espíritos? Indubitavelmente, onde há maior claridade intelectual, as ideias de natureza superior recebem maior aquiescência. Nós vemos, por exemplo, o Tibete. É um país muito antigo, as suas tradições são multimilenárias, as suas crenças também são multimilenárias. E entre essas crenças existe a da reencarnação. Quando nós falamos historicamente da reencarnação, o Tibete e outros países do teto do mundo são apresentados como referência. No entanto, quando falamos na atualidade, a reencarnação nos Estados Unidos é examinado na Universidade da Virgínia, na qual se encontram 20.000 casos de investigação científica à luz da parapsicologia, da psicologia avançada, da cibernética, da física quântica, demonstrando a imortalidade da alma. É claro
que se nós apresentarmos as ideias tibetanas a respeito da reencarnação, vamos encontrar, por exemplo, essa frase filosófica: aqueles que na Terra procederem mal, reencarnam-se na próxima oportunidade na forma de animais, demonstrando a inferioridade que neles existe. Mais tarde, no Egito, nós vamos encontrar também a palingenesia, as várias vidas dentro dos códigos dos chamados mistérios. E entre esses mistérios, que eram estudados na intimidade dos templos, há duas visões a respeito da reencarnação. A reencarnação dos espíritos como espíritos e a reencarnação na condição de animais. Há essa visão de que o indivíduo que seja perverso pode vir numa reencarnação de uma leoa ou de um felino qualquer. É um tanto de teoria filosófica. Não virá com a forma de uma leoa, mas virá com as qualidades que tipificam o instinto da leoa. Os egípcios só acreditavam na reencarnação progressiva, mas como o povo era pouco esclarecido culturalmente, os doutores e sacerdotes usavam uma técnica para mostrar os frutos. Aqueles que procediam bem, na próxima encarnação, vinham muito bem. E aqueles que procediam mal, vinham na formação de seres animalescos. Qual a doutrina católica mais tarde vai dizer: quem procede bem vai para o céu, quem procede mal vai para o inferno. Não existe inferno. O inferno é um estado de consciência. Não há um lugar chamado aqui é a porta de entrada do inferno. Aliás, quando nós lemos a Divina Comédia de Dante Alighieri, encontramos colocado na entrada do inferno uma frase peculiar: aqui acabam todas as esperanças, porque o inferno era a solução medieval para as pessoas que se comprometiam. A maioria das pessoas não aceitava a reencarnação. Era uma vida única, baseados no texto do apóstolo Paulo. A vida é única, e de fato, vida é única. Existência na vida é outra coisa. Se, por exemplo, a minha vida, tanto é no corpo como fora do corpo, eu estou na vida. A minha existência física, ou espiritual, ou emocional, ou ética, ou perversa, é um estágio do processo natural da evolução. Então, eu posso dizer que aquele que procede mal reencarna com sentimentos animalescos. Quantas pessoas que são mais perversas no instinto da ferocidade que seres humanos. Ainda há pouco vimos na imprensa que esse partido Hamas colocava a pessoa no forno, uma criança, para ser queimada viva, com a mãe observando. Quer dizer, não pode haver um sentimento selvagem pior do que este, porque não é a selvageria bruta, é a intelectual, a perversa. Imagine a mãe ver seu filho ardendo e não poder fazer nada. E depois dão-lhe um tiro na madre da realidade da vida. Então, isso é pior do que um jaguar que é esfaimado, se atira contra qualquer coisa que se move e devora. Porque a função dele é esta, mas a da vida não é esta. A da vida é cada vez mais sublime. Então, é natural que a reencarnação oferece o campo para que a pessoa possa progredir, crescer indefinidamente e chegar à plenitude. O Espiritismo, então,
nos vem explicar que através dos renascimentos corporais, João, capítulo 3, versículo 1, 22. Então está exposto pelo Evangelho de Jesus a reencarnação do diálogo que ele manteve com Nicodemos, doutor da lei, quando Nicodemos pergunta o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. Nascer de novo. Como? Como pode um homem velho entrar no ventre da sua mulher para renascer? Está muito claro até aí. E ele elucida: nascer da água e do Espírito. O que nasce da água? O corpo. O corpo humano são 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de substância desconhecida. Então é necessário ter algo com esse quantum que nós chamamos de corpo. E nascer do espírito, a pessoa mudar de conceito emocional. Se eu sou uma pessoa negligente ou ignorante e me aprimoro, eu renasci. O indivíduo que tomba no erro grave e que se modifica, renasceu. Mas também renascem, além da morte, aqueles que cometeram crimes hediondos e voltam na decadência intelectual, no desajuste emocional, na miséria econômica, sob injunções dolorosas do conhecimento e etc. Daí, a reencarnação tem esse poder extraordinário de nos conduzir na direção de Deus. Obrigado, Divaldo. Doutora Clarissa, qual seria a relação entre a espiritualidade e medicina ao longo da história? Então, eu até conversei um pouco sobre isso anteriormente, que existia, né, esse casamento, houve o divórcio na época do iluminismo, e existe uma reaproximação importante. Então, hoje nós temos vários estudos sendo conduzidos em todo o mundo, como o Divaldo falou, na Universidade da Virgínia, na Harvard, em vários países, e justamente mostrando a importância da oração, como o cérebro se modifica, né, dentro de uma ressonância, se uma pessoa está rezando, está orando, como existe uma proteção espiritual dentro das unidades de terapia intensiva. Então, existe realmente essa religação entre a espiritualidade e a medicina. Obrigado, doutora. Divaldo, tem uma pergunta que chega do público e pergunta se o senhor conhece ou já leu alguma coisa sobre o livro chamado Urânia. Em verdade, ainda não tive a oportunidade. Teria muito prazer em lê-lo. E complementa a pergunta, quando teremos um novo workshop aqui da mansão, para o ano 2024. Doutora Clarissa, como os cuidados espirituais podem complementar os cuidados médicos? Então, na verdade, quando nós estamos hoje fazendo, né, uma anamnese, quando você está no primeiro encontro com o paciente e você avalia e pergunta qual a religião do paciente, ou se ele acredita na espiritualidade, e você cuida dessa parte também, você respeita essa parte. Isso é super importante. Por exemplo, uma testemunha de Jeová, um paciente que tem uma crença de que ele não vai receber derivados de sangue. Isso precisa ser respeitado. Isso está escrito, inclusive, no Código de Ética Médica. Então, existe, como eu mencionei anteriormente, até dito pela Organização Mundial de Saúde, a incorporação, né, da espiritualidade no cuidado diário do paciente. E muitas vezes, no estado de terminalidade, é importante que essa ligação seja preservada. Então, vocês já devem ter ouvido falar da capelania.
que é uma especialidade que é desenvolvida não somente por médicos, mas por outros profissionais de saúde e que faz com que eles desempenhem, dentro de hospitais, um papel extremamente importante nesse cuidado. Obrigado, doutora. Divaldo, um câncer agressivo e rápido pode ser considerado a cura e libertação do espírito que sofreu a provação? Eu sempre tive muito medo do câncer, desde quando era muito pequeno. Mais tarde, eu tive uma série de problemas que maus diagnósticos encaminhavam para o cancro, como dizem os portugueses. Mais tarde, eu tive uma problemática muito séria na garganta, no ano de 1954. E estava em São Paulo. Fui a um número expressivo de médicos e um cancerologista. Ele me diagnosticou um câncer na garganta junto às cordas vocais e recomendou a cirurgia imediata. Naquele tempo, ainda não havia quimioterapia, e era a radioterapia, a psicologia e, naturalmente, a cirurgia. E eu fiquei muito assustado, como era natural. De repente, eu fiquei afônico. Mal podia falar, porque sentia dores atrozes. Então, como eu trabalhava no instituto que tinha no Rio de Janeiro um dos melhores hospitais, eu vim a Salvador para falar com minha família, acertar, consultar algum médico conhecido. E me lembrei que entre São Paulo e Salvador tinha Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, onde morava Chico Xavier. Nós já éramos muito amigos, então eu fui visitá-lo em Pedro Leopoldo. Quando ele me viu assim, muito afônico, ele disse, mas o que é que lhe aconteceu? Eu digo, eu estou com um diagnóstico, aliás, o nome é muito bonito, de neoplasia maligna. Olha, até uma doença, o nome desse, imagina, o que é que você tem? Gripe, é coisa de pobre. Ter logo uma coisa forte, uma neoplasia maligna. Ele disse assim, e o que é? Eu digo, também não sei. Eu acho que é tumor, qualquer coisa. Fomos à reunião, ele me pediu para fazer as palestras, as reuniões duram 5 a 6 horas, ele fica psicografando, e depois, então, ele me aplicou um passe por um espírito materializado, como eu contei aqui recentemente, e eu fiquei bom. Quando terminou o passe, a minha voz havia voltado ao natural. E, de vez em quando eu tenho qualquer coisa na área fônica, respiratória, eu já penso no câncer. E eu dizia de mim para comigo, meu Deus, nossa casa tem um número enorme de pessoas generosas. Eu conheço um número enorme de estudiosos do câncer, alguns amigos, mas eu pedi a Deus que, se estivesse no meu karma morrer de câncer, que Ele mandasse um cancerologista amigo para me dizer direto, bem direto, e me assistir na hora H, dizer até breve, porque ele também vai depois de mim. É o meu conforto. Eu vou, preparo o lugar, espero o médico. E não chegava. Chegavam especialistas, alguns transitaram. Quando, de repente, eu estava aqui no centro e uma senhora foi apresentada como doutora Clarissa Matias. Eu disse assim, pois não. E qual é a especialidade dela? Neoplasia maligna. Graças a Deus. Fiquei tão contente de ter uma médica que tem mais compaixão, ela é mãe, é tudo. E aí eu estava adoentado, a idade é pouca ainda, mas eu já estava adoentado, e fiquei ansioso para ver se tudo estava bem. E aí eu fui ler algo, que não é pouco, da doutora Clarice, como cancerologista. Eu fiquei tão contente, porque eu posso ter o câncer que tiver. A minha desencarnação vai ser muito engraçada,
quando ela chegar e disser assim, Divaldo, hoje é o último dia, tchau. Aquele mistério, aquela coisa, todo mundo fala baixinho. Eu acho isso horrível, pior do que a doença. De forma que, estando ela aqui conosco, vamos aproveitar a oportunidade, porque todos nós temos uma suave antipatia ao câncer. Hoje, para mim, ele é um grande amigo, porque grandes vultos do meu conhecimento partiram de câncer e voltaram para me dizer, Divaldo, a desencarnação de câncer pode ser dolorosa, mas o despertar é maravilhoso. Eu agora só penso no despertar. Não me interessa a viagem, não. Eu quero a chegada lá para ser bem recebido. Daí, Mário, repita, por favor, a pergunta para a especialista. Nós vamos agora para o intervalo, depois do retorno. Então, doutora Clarice, vamos à pergunta. Um câncer agressivo e rápido pode ser considerado a cura e libertação do espírito que sofreu a provação? Então, quando eu estava olhando, eu estava pedindo inspiração, né? O que é que eu ia responder nessa pergunta? Mas eu acho que o câncer, ele é uma oportunidade de você olhar a vida de uma maneira diferente. Então, muitas pessoas, elas passam pela vida e elas não vivem. Elas acordam de manhã, fazem tudo de uma maneira automática, não conseguem ver a cor do céu, não conseguem ver a lua, que estava cheia essa semana. E quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, ela passa a pensar na vida dela, ela passa a pensar na finitude. E hoje é raro você ter um câncer que seja muito devastador e muito rápido. Você tem normalmente um tempo de tratamento daquele câncer. E você consegue passar a olhar a vida de uma outra maneira. E como eu mencionei anteriormente, o Divaldo falou também, nós estamos aqui de passagem. Então, é muito mais preparatória a passagem. Se você tem uma doença no qual, através da qual você olha para a vida, você consegue reatar relações. Quantas pessoas passaram a ter relações tão maravilhosas com familiares, com parentes, com amigos, porque passaram a olhar a vida de uma maneira diferente do que você ir num acidente que muitas vezes a pessoa nem sabe que fez a passagem. Então, que a gente possa olhar, as nossas doenças como oportunidade. E quando alguém me pergunta assim, por que você escolheu a oncologia, que é uma tarefa tão difícil? E eu acho que, com certeza, isso veio de um acordo feito anteriormente, antes de chegar na Terra. E eu acho que para aprender justamente não só a olhar dessa maneira, mas a procurar mostrar para as pessoas que essa deve ser a maneira de se olhar a vida. Que a vida fica muito mais bonita. E lá do outro lado também, Vários pacientes meus já voltaram e já encaminharam cartas dizendo que a passagem não foi complicada. Hoje em dia a gente tem cuidados paliativos, a gente consegue minorar a dor e que o despertar foi muito bonito. Obrigado, doutora. Divaldo, o Espírito de verdade seria Jesus Cristo ou algum outro Espírito? Os espíritas debatem esse tema desde quando Allan Kardec estava reencarnado. Porque no livro dos médiuns, Allan Kardec faz uma análise de mensagens que lhe foram mandadas de diversos países do mundo, inclusive de Salvador. Havia um grupo chamado Grupo Familiar de Espiritismo, em 1865. E um médium recebeu aqui uma mensagem intitulada O Espírito de Verdade. Como também em outros países, principalmente na França, na Polônia. E então, Allan Kardec colocou uma mensagem dita pelo Espírito de Verdade em confronto com outras em diferentes países. Porque para sabermos da autenticidade de uma mensagem, é exatamente fazer a comparação. O mesmo Espírito através de vários médiuns
porque tem cultura diferente, formação religiosa diferente, conhecimento da doutrina ou não, diversificado. E então se chegou à conclusão que sim, é Jesus. Porque no capítulo 5º do Evangelho, eles venham como outrora aos transviados filhos de Israel dizer a respeito da minha mensagem. Ora, depois ele afirma e assina o Espírito de Verdade. Se o Espírito de Verdade assume essa referência de que anteriormente ele veio dizer à humanidade o que estava dizendo agora, o Espírito de Verdade é Jesus. Mas Kardec preferiu deixar a dúvida para que o futuro esclarecesse. O que é maravilhoso em Espiritismo é que não há nada infalível. No mundo relativo, nada pode ser absoluto, senão a sua causalidade. Daí esse tema, tanto se pode supor que o Espírito de Verdade sejam vários espíritos que se aglutinaram e denominado com este epíteto, Espírito de Verdade, a verdade em si. Quem és tu? Eu sou a verdade. A verdade que leva ao Pai, como está no Evangelho. Se o Espírito de Verdade disse isto, ele é Jesus, porque essa frase está no Evangelho desde os primórdios, desde o ano 50, mais ou menos, quando Mateus começou a organizar os ditos de Jesus. Porque a época era de que toda a mensagem era oral. E o máximo que se conseguia era em papiros, em objetos de couro, em reboco, nas rochas, e então não havia ainda uma forma de perpetuar, senão através dos hieróglifos, das outras escritas ainda muito tumultuadas. Daí, eu pessoalmente creio que o Espírito de Verdade é Jesus. E isso dá uma autenticidade. Eu voltarei para estar convosco. Quando eu vier, todas as ilusões desaparecerão. Eu ficarei convosco até o final dos erros. Eu venho confortar-vos, dizer-vos coisas hoje que não podia dizer àquele tempo. Ora, como Jesus falando sobre a reencarnação. Alguém dirá assim, mas como pode a reencarnação? Se nós decodificarmos a palavra água, aquele que nascia da água, este renasce. Se nós olharmos o que é a gestação é o resultado de uma gotícula d'água, noutra gotícula d'água mais ou menos densa, formando a primeira molécula, formando o primeiro corpo, com uma fatalidade. No momento da fecundação, quando o espermatozoide invade o óvulo e o transforma em ovo, perdendo a cauda, e este ovo, agora célula, viaja para se acomodar à parte superior do útero, é uma gota d'água. Mas dentro dele está a minha calvície, daí a 50 anos, aí está a minha carência de cálcio dos dentes, dos ossos, aí está o meu câncer. Se estiver no meu programa moral, está no meu karma, resgatá-lo através da decomposição, do desequilíbrio, da inarmonia das células, que modifica a sua estrutura para apresentar um comportamento alienado, que é o câncer. E a cura? O que é a cura? É a libertação da dívida. Como é que eu me posso curar? Mudando de causas que fazem o mal. Se eu estou com um câncer porque fiz o mal na vida anterior, eu agora mudo a minha atitude para o bem e vou conseguindo valores positivos. Nós sempre nos apegamos aos valores negativos. Um grande cancerologista americano, a que eu me refiro sempre,
porque tenho convivido com ele, ele disse o seguinte: Edivaldo, você veja estatística. Não há estatística praticamente de sobreviventes, mas só há estatística dos que morreram. Morreram tantos, mas quantos ficaram bons? Quantos têm a reversão do câncer? É muito maior o número daqueles que têm reversão do que nós sabemos. Às vezes ele tem o primórdio, as células vão degenerando, e uma mudança ética nas vibrações do ser altera o comportamento da função das células e vem a reversão, o câncer desaparece. E então, na medicina, existe um caso de houve uma reversão e a pessoa curou-se, não se sabe por quê. Porque ela não pertence à investigação técnica da ciência médica, está noutra área, está na área da psicologia do espírito, aquilo que constitui o ser espiritual. Então, desta forma, é necessário examinarmos as coisas boas que podemos fazer. Para sintetizar, eu estava com Chico Xavier, quando soubemos que um amigo que trabalhava na agricultura, lá em Uberaba, auxiliando funcionários para extrair caldo de cana, foi vítima de um acidente e teve que amputar a mão. Ele ficou desolado, a mão direita, e foi estar com o Chico, lamentando a perda da mão direita. O Chico sorriu para ele e disse: olha, graças ao seu comportamento moral, à sua vida de ajudar alguém, você perdeu somente a mão direita. Estava no esquema a perda do braço direito. E ele reagiu: qual é a diferença? Não tendo mão, mas tem o coto do lugar da mão e a coragem de não ter infeccionado e não ter vindo a morrer, porque o bem anula o mal que se faz. E eu acredito nisso totalmente, porque eu faço de mim um laboratório de pesquisa. Eu adoeço, eu anoto, porque adoeci. Qual foi o fator que desencadeou a minha problemática? O que é que eu devo fazer para poder reagir? E devagar eu cheguei aos 96 anos. Isso é coragem. Ter 96 anos não é para querer, não. É para nunca mais morrer. Porque eu achava que ia morrer jovem, aquela gracinha de 30 anos. E às vezes, coitado, tão jovem. Agora, quando eu morrer, também já era, o que é que há? Graças a Deus, que Deus o acompanhe. Eu não faço mal a ninguém. Então ninguém tem a pressa, que eu não estou com pressa de ir agora. Mas é o bem e o mal. O que é o mal? Existe o mal? Não. Ele é uma figura de natureza representativa. O que é o mal é a ausência do bem. O que é o negro? A cor negra é a ausência da luminosidade. Mas no infinito não existe o negro, porque o negro é a fusão de todas as 7 cores. Quando mistura as 7 cores, que cor dá? Nenhuma, fica negro. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, não basta. Eu não faço bem a ninguém. Não faço mal a ninguém. É uma vida inútil. É uma árvore abandonada no deserto que não tem nenhuma utilidade. Então, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Então, até por uma negociação, façamos o bem. Olha, Jesus, eu não entendo nada, não sei se você existe ou não, mas por via das dúvidas, eu vou garantir meu lugar, vou fazer o bem. É a sementeira. Se eu semeio sorgo, como é comum na América Latina, eu terei pão. Não tenho trigo, mas tenho sorgo para poder alimentar-me. Então, muitas vezes, eu não deixo para lá. Deixa para lá e quando morre não encontra nada. E reencarna vazio. Vazio existencial. Não, eu nem creio, nem descreio. Não me interessa. É esse vazio existencial que está provocando hoje
o desespero da pessoa atormentada pela ansiedade, falta de um vazio. Preenche esse vazio fazendo bem. E você vai ver que maravilha é estar livre do câncer. E se tiver um câncer, diga assim: olá, camarada, seja você um daqueles que tem a reversão, porque tudo na Terra é variável e transitório. Obrigado, Divaldo. Doutora, quais as orientações que a senhora poderia dar para jovens médicos que querem conhecer o Espiritismo? Então, ler, estudar bastante, procurar um lugar que seja um lugar sério, um lugar com compaixão, um lugar onde o bem é perpetuado e praticar, né? Praticar o bem. Hoje nós temos aqui na Mansão do Caminho um centro de saúde que está em pleno crescimento, que atrai muitos voluntários. Então, eu trabalhei aqui alguns anos atrás, eu lembro que alguns dias eu chegava muito cansada, era sexta-feira, às vezes chegava com enxaqueca, com dor de cabeça, e quando eu sentava ali, era como se eu estivesse sendo tratada e acolhida. Então, que os jovens médicos aprendam a importância, né, da espiritualidade em suas vidas. Ontem, o Ministério da Saúde colocou o burnout como doença ocupacional, incluiu o burnout. O que é o burnout? É você chegar no nível de estresse que já vai repercutir no seu físico. Infelizmente, nós vemos muitos médicos hoje sofrendo de burnout, sofrendo de uma exaustão psicológica, uma exaustão física imensa. E muitos deles não têm uma falta absoluta, né, de preparo espiritual, de preparo para enfrentamento do sofrimento humano. Então, eu acho que o segredo é esse: é estudar, aprender e crescer espiritualmente, porque essa missão é muito difícil. Ok, doutora, obrigado. Divaldo, como alguém com uma doença muito grave pode conseguir uma moratória para seguir na sua missão? Por exemplo, aqui estamos todos, alguns casais, parceiros, amigos. E por hábito, um de nós, chegando a casa, sempre discutia com a esposa. Sempre brigavam, iam deitar-se aborrecidos. Era um hábito. Porque a pessoa pensa que valorizar o mal é bom. Mas não pode um pântano produzir um lírio se ele não for melhorado no seu lamaçal. Então, hoje, conversemos. Eu brigava, eu arranjava problema com minha mulher diariamente. Hoje eu vou escapar, não vou brigar de forma nenhuma. É uma coisa boa, é o primeiro passo. Amanhã, a gente diz assim: eu consegui não brigar com ela ontem, vou repetir a dose hoje. No terceiro dia, a gente repete automaticamente. É o bem, é a prática do bem no lar. Pessoas lá generosíssimas na rua, amigos excelentes e péssimos companheiros dentro de casa. Porque é muito fácil a gente vestir a aparência gentil aos estranhos, e é muito difícil a gente fingir dentro de casa. Ninguém aguenta. A gente aguenta assim um mês, o casamento demora menos. No mês não, 3 semanas, a gente já vai descobrindo, mas está aquela novidade. Então eu ouço assim: amor, hein, querida? Eu digo assim: 3ª semana. E chega o momento que ela diz assim: amor, e ele está com a gente e faz mania dela, não sei por que ela acha que eu sou amor. Não sou, só estou casado com ela. Daí a 6 meses, ela diz assim: aquele sujeito era o amor. Mas é natural, a nossa imaginação é fértil, senão nós cairíamos na depressão. O repetitivo, o habitual, o convencional mata. A pessoa que não pensa está morta e não sabe.
somente se alimenta, como diz a psicologia, é escravo de 3 fatores biológicos: come, dorme e faz sexo, como os animais do reino inferior. Do reino inferior não, perdoe, porque hoje dizer que o animal é do reino inferior é horrível. As criaturas humanas é que somos do reino inferior, porque agora está tudo diferente. Se eu errar alguma coisa é porque eu ainda estou me adaptando. Quando eu era mais jovem, que eu estudei, era do reino inferior. Imagine o meu cachorrinho ser muito melhor do que eu. É só noutra encarnação. Eu nunca tive nenhum cachorrinho, mas sempre dei a sorte de meus amigos terem cachorrinhos, cachorros e cachorrões. Então eu me dei conta que quem tem cachorrão tem também uma ligação carótica com eles. E daí, a minha preocupação não é parecer com um cão, é conduzir o cão. Mas ele é uma delícia, porque você o domesticou. Os seus instintos não têm a chave da mansuetude. Ele é repetitivo a criar novos status, até um dia, uma dor repentina, a gente pisa na pata, o leão avança e come a gente, porque é do instinto dele. Nilson de Souza Pereira, o nosso amigo, era um exemplo especial. Ele tinha um amor aos animais que era impressionante. E tinha sempre 1 ou 2 cães, alguns valentíssimos. Eu não dava ousadia de saudar nenhum dos 2 cães. Quando os cães estavam com ele, eu deixava, porque era tudo igual. Então, quando os cães saíam, aí eu ia, porque já era diferente. E ele sabia. E certa feita ele estava brincando com um dos irmãozinhos de 4 patas, e o cão pegou aqui, deu uma dentada e cravou. Eu fui chegando bem nessa hora que o sangue esguichou. E disse assim: Nilson, mas que coisa, que cão! Olhei assim para o cão com uma ternura, de vontade de estraçalhar. Aí ele calmamente disse: a culpa não é dele. Eu digo: não é possível. Ele disse: não, ele não tem uma forma de falar, então ele está mordendo para me chamar a atenção. Eu pisei no pé dele. Eu disse: seria muito interessante você dizer assim, me desculpe, e dizer: pois não. É o fenômeno. Essa lição para mim valeu, que toda vez que eu olhava para uns animais antipáticos, que tem uns animais antipáticos. Aqui na mansão nós temos alguns que eu só olho por caridade. Horrível, antipático, aquela coisa lânguida. Felizmente eu caminho um pouco, ele aparece um pouco. De vez em quando alguém diz assim: ai, a nossa cobra, porque nós temos também frequentadores cobríferos. Ela tem já mais ou menos uns 10 anos, é enorme. E Nilson dizia aos funcionários: se alguém tocar na cobra, está demitido desde a hora que tocou. Ele disse assim: e se a cobra mordeu um morre? Ele disse assim: eu vou responder, porque a responsabilidade da cobra é minha. Eu digo: então botar, se a cobra morder alguém, culpa de tio Nilson. E quando me disseram que nós tínhamos uma cobra linda, eu não vou dizer muito, porque senão ninguém vem aqui nem em pensamento. E a cobra, agora que ela desencarnou, com pompa e circunstância, e apareceu uma outra semana passada, gordinha, forte, porque a primeira foi levada lá para o serviço especial, e agora se pergunta: onde está a dita cobra? E os meus filhos, ex-residentes, estão nos matos. Portanto, já sabem, se vocês encontrarem uma cobra de 5 metros, com tal e tal, não se assustem, ela é espírita. Está aqui há muito tempo. Diga assim para ela: olá. E como é natural, aqui nós temos também a Gatolândia. Nós temos uns 10, 12 gatinhos, todos têm nome, todos têm conforto espiritual, todos passaram por cirurgia, sim senhor, cirurgia para diminuir a procriação. E também cães, então já não é orfanato, é gatanato. Nós temos, interessante. E eu então digo brincando assim:
Tem aqui uma gata, no fim vocês vão ver. Como é que é o nome dela, Mário? Como? Dondoca. Ela veio, quando termina a reunião, ela está aí na porta. A gente sai, ela entra, para conferir. Vem, passa por ali, sobe, olha para mim, confere, desce. Aí eu desço, porque a nossa diretora espiritual já viu que nós estamos bem arranjados. E só vendo, é incrível. Eu que não sou muito de gato, nem de jumento, nem de cavalo, nem nada, eu chego e digo assim, Dondoca. Ela me olha, mas não me dá ousadia. Porque a mãe dela recomendou, você tem que gostar de fulano, de Beltrano. E ela obedece, mas é educada, me respeita. Porque ela sabe que se eu der ordem para ela não entrar aqui mais, não entra. Mas eu ficava impressionado antes com essa gata. E uma ex-diretoria tinha alguém que não gostava de gato. Veja como é difícil conciliar. Eu viajei e quando eu voltei, eu notei a ausência daquela frequentadora habitual. Nós havíamos reservado para ela uma cadeira com uma almofada, com essência de não sei o quê, para ela acompanhar as palestras. Ela vinha, ficava, quando terminava a palestra, ela saía, olhava para mim, dizia agradecido, né? Só que eu não via, e ia embora. Aí eu soube que a esposa de um dos diretores que não gosta de gato tirou a cadeira. Ela não tinha esse direito. Quase que eu fiz a Assembleia Geral para... E então eu falei, quem notícia me dá da gata fulana? Fulana, né? Tirou de lá. Eu digo, não tem autorização. Isso é coisa para reunir a diretoria, para tratar do comportamento dela. E aí veio substituir a Dondoca. Todo mundo adora a Dondoca. E tem uma funcionária especial que quando fala Dondoca, ela pergunta, o que é que houve? Cuida! É impressionante, porque esse também é uma forma de amarmos. Nós temos gansos, patos, e tem recomendação, cuidado com os patos, porque eles são agressivos. Nilson domesticou, todos vêm comer na sua mão. Nilson desencarnou, Otaviano, meu filho, passou a tomar conta. E agora uma pata, teve neném, 9 gracinhas. Foi uma preocupação geral da diretoria, porque tem aí uma ave, cacaotá, não sei o quê, que descobriu e veio observar. E foi uma coisa, porque imagine, ela cometeu o crime de comer um patinho. Então o patinho foi fotografado, a família toda fotografada, foi providenciada uma habitação com ar refrigerado, um tubo, e ela olhou para o presidente, agradeceu, ele filmou um pouco, né, para mostrar a nossa voz animal. Mas isso é belo, é a nova era. Nós então descarregamos aqueles sentimentos agressivos. A nossa reunião dos dias de quinta-feira, não sejam de estranhar, é chamada Conversando de Espiritismo, porque nós seguimos a tradição, a conferência, a palestra, o diálogo, mas não tínhamos como atender perguntas, porque muita gente, por exemplo, ouve falar de mediunidade, mas não sabe o que é, e não pergunta. Então, eu vou dar umas sugestões. Hoje, por exemplo, foram temas muito bons. Mas será que a pessoa não interessava? Será que eu sou médium? No Espiritismo fala tanto de médium. O que é médium? Como é que se dá o fenômeno? Como é que o espírito entra? Não entra, não. Irradia, telementaliza a criatura humana. Como é que se dá a reencarnação? Por que nós não nos lembramos? Por que uns lembram? Por que outros entram em delírio na infância até os 5 anos? Porque uma criança diz assim, você não é minha mãe, não. Ele está lembrando da mãe anterior. As pesquisas feitas hoje em mais de 1000 títulos sobre reencarnação. E alguém pergunta assim, o que é mesmo a reencarnação para você? Aí eu confesso, eu frequento, mas não entendo, não. É uma pena, tem que entender. Pergunte.
Pergunte coisa do cotidiano. Por que eu me aborreço tanto com minha mãe? Porque ela é tão chata. Porque vocês reencarnaram para resolver problemas de outra vida. Porque papai nos abandonou. Porque o meu marido não é fiel. No dia que o homem for fiel, ele desencarna. Ele não tem culpa. Porque a infidelidade não é do homem, é dos hormônios, é da mulher. Fala-se o homem naquele sentido genérico do passado. Homem, mulher e homem. Então, nós temos essa infidelidade. Então, desculpar, não dialogar. Meu bem, nós nos casamos por amor. Se você está saturado de mim, vamos separar. Hoje há tanta facilidade de continuarmos amando. Existe até os chamados casamentos abertos. Eu me caso com você, moro no Rio, você em Salvador, e de mês em mês nós nos encontramos. Não é de estranhar, não. O homem mais rico do mundo e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos casaram-se mediante um contato. Ela recebeu $200 mil e uma cláusula. Cada mês que o casamento durasse, ela ganharia $1 milhão. E então se via uma vez por semana. Olha que coisa linda. Ele morreu e ela morreu também. E ficaram aí os $milhões e a ilusão que a matéria não leva às nossas paixões. Então, essa reunião de quinta-feira, que às vezes causa surpresa, a pessoa faz, não entendi nada. Tem o objetivo de facilitar o diálogo, as perguntas. E nós estamos aprimorando. A partir de agora, nós não teremos mais aquela palestrinha do fim, para não prolongar exageradamente a hora. E nós vamos ver quantas questões de psicologia, de vivência sociológica, de fé religiosa. Eu não fui batizado, por exemplo. Muita gente acha que vai para uma parte do inferno onde estão aqueles que não foram batizados. Para a tranquilidade dos que não foram batizados, o Papa João Paulo II eliminou essa cláusula. Quem não foi batizado está perdoado, porque a culpa não é da pessoa, é de quem cuidou. A criança não podia dizer, me batizem. Então a igreja hoje tem uma visão diferente. E o céu e o inferno? João Paulo II disse que não existem. É na consciência da pessoa. Mas possivelmente nenhum dos senhores leu isto, que foi publicado no Jornal do Vaticano, Osservatório Romano, um diálogo, e o repórter foi perguntando ao Papa, e ele respondendo aquilo que antes era um dogma, não se discutia, graças à evolução da filosofia teológica, agora não existe mais dogma que não se discuta. Tudo tem que ser discutido. Não há fé imposta. E é nisso que o Espiritismo difere. A igreja e algumas outras impõem a fé. No Espiritismo a gente crê se quiser. Cada um crê no que pode. Porque não importa a gente ter a fé formal, a fé social. Tem a sua fé social e a sua fé moral. Então Allan Kardec fez esta definição. Fé verdadeira somente é aquela que pode enfrentar a razão passo a passo em todas as épocas da humanidade. Então, se eu acredito hoje, e daqui a 10 meses a minha fé não resiste ao fato da ciência, ela não é legítima. Ela é uma tradição. Abandono a tradição e fico com a ciência. Então, não é de estranhar o materialismo. As pessoas dizem, eu não sou materialista, não sou espiritualista. Não dou importância. Até o momento que tem uma doença que se apresenta a morte, que a gente pensa na probabilidade da existência do mundo espiritual. Aí então pensa, às vezes não dá mais tempo. Muita gente me diz assim, Divaldo, eu vou deixar para ficar velho, aí eu vou ser espírita quando ficar velho. Eu disse, mas quem disse que o espiritismo é chinelo rasgado para usar na hora da morte? E se você morrer amanhã? Não, como não? Eu vou ter uma vida longa, eu digo é mesmo. Depois de amanhã desencarna. O que é vida longa? Daí nós fizemos esta reunião
que já tem mais de 2 dezenas de anos, para facilitar. Quem tiver uma dúvida, quem ouviu uma palestra e não entendeu, vem fulano, ao orador ou a quem foi. Eu não entendi direito. Nós temos aqui a maior liberdade. É nossa casa, é a casa do Espírito. Não tenhamos medo de dizer, não, eu não acredito. Quanta coisa o povo conta aí. Divaldo, porque eu tive uma visão. Eu aí dou uma risada. O que não falta no mundo é visão. Visionários, existem muitos. Vou concluir com um fato. Eu era muito jovem e fui para oferecer uma conferência no Rio de Janeiro. Várias, todo ano eu ia. E então eu fazia as conferências no local, que era o Ministério da Educação. Depois que fui para Brasília, eu passei a fazer em Brasília no Ministério. E um dia eu terminei a conferência, eu estava assim com uns 30 anos, e veio uma pessoa espiritista. Nós fizemos uma roda, conversávamos, e a pessoa falou com a maior naturalidade, Divaldo, eu vi os espíritos que lhe acompanhavam. Eu disse, pois não. Eu logo vi que a pessoa queria se exibir perante os outros, né? Esse médium, imagina, ele viu. Eu disse, pois não. Você quer saber? Eu digo, não. Eu me sinto bem, portanto, eu estava bem acompanhado. Não tenho preocupação, não. Porque o bem faz o bem. Se estou mal, eu estou mal acompanhado. Irado, com ciúme, com prevenção. Estou mal acompanhado, com espíritos idênticos. Muito bem. Ele disse, mas eu gostaria de dizer. Então, você estava com o espírito tal, com fulano de tal. Aí disse, dá uns nomes enrolados, que eu não sabia quem era, nele também. E, por fim, ele disse, você sabe quem você foi na outra encarnação? Eu disse, não sei. Foi Humberto de Campos. Eu disse, você tem certeza? Tenho. Quando você estava falando, eu vi que você era Humberto de Campos. Como isso é uma mentira? Mentira, porque Humberto de Campos morreu em 32. Eu nasci em 27. Não dá. Por mais boa vontade, não dá. Eu então disse assim, não, eu vou lhe explicar. Eu quis dar para ele uma saída honrosa. Você naturalmente captou que Humberto poderia estar comigo. Isso é natural. E então confundiu. Ele disse, não, era dos mentirosos clássicos. Né? Não, eu vi. Ele disse, mas não pode, meu amigo, porque eu nasci em 27. E daí? Eu disse, daí é impossível. Eu não podia me dividir, Divaldo e Humberto. Uma hora entra outra, hora entra outra. Não dá. Porque as pessoas imaginam muito, hein? Muito cuidado. Desencarna alguém. Eu sonhei com sua mãe que morreu. Está ótima. Mentira. Ninguém está ótimo depois da morte. No momento, é quando a gente chega no hospital, em emergência, chega mal. Depois do atendimento é que a gente fica melhor. É que fica bom. Mas eu ouço e fico com vergonha. E as pessoas são muito ingênuas, gostam de ser ludibriadas. Às vezes, vão dizendo assim, pois é, senhor Divaldo, meu guia espiritual, fulano de tal, já me induziu, que é para eu dizer, eu estou vendo o espírito, não digo nem morto. Eu digo, que bom, muito bem, que Deus me abençoe. O que é que eu posso fazer? E então, eu insisti. Porque senão o povo ia dizer que eu estava mentindo, que eu era Humberto de Campos. Imagine, eu adoro a forma de Humberto de Campos escrever. Pois bem, eu digo, não pode, meu amigo, não pode, porque um dia eu estava em Uberaba e Chico Xavier recebeu a mensagem de Humberto para mim. Nós temos uma afinidade muito grande. Minha primeira palestra em Aracaju, no dia 27 de março de 1947, foi inspirada por Humberto de Campos. Então não pode, eu estava lúcido. Ele entrou, veio, falou e foi embora. Ele escreveu por meu intermédio várias páginas. E aí o mentiroso disse assim, olha, é exceção. Eu digo, não existe. Exceção é critério capitalista. A pessoa não tem dinheiro e aparenta, está na rede, aquela coisa toda, e devendo horrores ao banco, e assim por diante. E a pessoa disse assim, mas por que você está discordando de mim? Eu digo, porque você está mentindo. Não usei a palavra animismo. Esse diz, você está mentindo.
Eu estou lhe dizendo que não, e você está confirmando com fantasias, as pessoas vão pensar que o Espiritismo são essas fantasias. Não acreditem em revelação fácil. Se virarem e disserem, seu avô está aqui, não sei o quê, é um velhinho. A maioria dos avós são todos velhinhos. Imagina avô de 12 anos, não dá. Tem que ter no mínimo 30. Então, por uma questão de lógica, eu conheço um médium que a maioria das pessoas está sempre acompanhada pela avó. Até de vez em quando, dessas avós que não morrem nunca, ele diz assim, olha, estou vendo sua avó, está lá em casa. Não está desencarnado nada. E por que nós primamos por isso? Porque a verdade não precisa de fantasia para triunfar. Ela triunfa pelo seu conteúdo. Daí, a partir de hoje, vamos ver se nós ampliamos a rede, se fazemos perguntas para sermos espíritas. Por exemplo, os espíritos bons sabem que nesse dia tem isso. Então eles vêm. Pessoas que vêm de viagem, vêm pensando, tomara que meu pai ou que meu filho apareça. E na fila, muitas vezes, quando a pessoa vem conversar, vem acompanhada daqueles que eles são familiares. E outras vezes vem com outros, que são os inimigos. E a gente tem que ter muito critério para nem mentir, nem também sobrecarregar a pessoa de verdades dolorosas. O professor Pietro Baldi, um dia me disse assim, eu me sinto muito embaraçado, foi o maior médium da Europa neste século, Pietro Baldi. Ele disse assim, meu filho, eu vejo espíritos montados aqui na pessoa, a pessoa queixando-se de uma dor de cabeça, para a qual os remédios têm resistido, etc., e eu vejo o espírito batendo no tórax. E a pessoa pergunta, professor, quem é meu guia espiritual? E eu fico embaraçado. Como é que você diz? E eu digo assim, seu guia espiritual é Jesus. Como o meu, como o de todos nós. Não, mas eu queria saber, se a gente sabe quem é o chefe, para que se preocupar com os empregados? Se meu guia é Jesus, aleluia! Para que eu quero Joana de Ângeles, Antônio da Silva, Margarida do Belo. É agradável ter esses amigos, mas é muito mais agradável ter o nome escrito no livro do Reino dos Céus. E então, eu digo assim, Divaldo, quem é seu guia espiritual? Eu digo, eu sei que não mereço, mas é Jesus, que é o guia do planeta terrestre. Daí eu faço tudo para ser simpático a ele, a fim de sintonizar. Portanto, o nosso guia espiritual, primeiro, é Jesus. Agora, quem são os intermediários, os mais próximos? Concentremos-nos a uma técnica que eu vou ensinar. Façamos a viagem interior para vermos, porque não é uma visão periférica do nervo óptico. A visão é da glândula pineal. Não é nenhuma glândula na íris, não. Aí é um reflexo. O órgão reflete. Em biologia, a função precede o órgão. Quer dizer, eu falo porque está em mim, desde que eu nasci, a função da fala. Se eu tiver qualquer problemática na terceira circunvolução frontal esquerda do meu cérebro, eu vou ser mudo. Não há passe que dê jeito. Vemos crianças que hoje, geneticamente, é comovedor. Apenas um detalhe da gênese, uma pequena parte do levantamento genético tem uma dificuldade e a criança tem autismo. Falta aquela parte que completava o todo. Ela vai readquirir? Não. Vai adquirir uma experiência nova através da educação. A gente pode educar a criança autista com os mesmos recursos da criança dita normal. Porque o autista também é normal. Ele tem percepções que eu não tenho. Eu tenho percepções que ele não tem. Portanto, é uma coisa natural. Eu gosto de falar, outros gostam de calar.
Eu gosto de orar, outros gostam de meditar. Daí, o nosso objetivo é esclarecer sobre o Espiritismo. Vocês ouçam quaisquer opinião absurda, perguntem-nos. Nós falaremos com toda franqueza, sem grosseria. Diremos de uma forma gentil, porque é obrigação nossa responder bem, sem atacar a nada nem a ninguém. E nós veremos que essa doutrina é tão maravilhosa. Esses espíritos não nos deixam nunca. Eles nos socorrem nas situações mais difíceis. Há até uma anedota que reside no seguinte: um homem vai atravessando uma ponte, e lá à frente ele vê o leão que está entrando na ponte. Ele se assusta e volta-se para fugir. Quando ele se volta e vai andando, na entrada da ponte está vindo agora um leão. Ele diz: que coisa horrível, como é que eu vou viver? Aí ele se aproxima do gradil da ponte para se jogar no rio, mas lá embaixo o rio está cheio de crocodilos. O que é que acontece com ele? Quer dizer, é um símbolo. Quando a nossa vida estiver de tal forma que não há saída, o auxílio vem do alto, de helicóptero. Então o helicóptero joga a corda e a gente vai embora. Quer dizer, na hora pior da nossa vida vem a solução divina. É só apelar e esperar. Então, um pastor protestante era ardoroso. E o serviço de meteorologia asseverou que ia ter uma enchente e a cidade ia naufragar, porque a barragem ia ser aberta. Aí as autoridades começaram a evacuar a cidade. O pastor disse: eu creio em Deus, Deus vai me salvar. Eu espero em Deus, e ficou parado. Então, os técnicos disseram: olha aqui no gráfico, a chuva, a barragem, todas as casas vão ficar submersas, mas Deus vai me cuidar. Então a polícia começou a atender as pessoas e não houve jeito de arrancar o pastor da igreja. Começou a chover, a água a invadir, a abrir a barragem, a água inchou, ele correu para a parte superior da igreja e disse: aqui a água não chega. A água chegou. Então, os bombeiros apareceram de barco. Venha, rapaz, venha, a água vai subir. Não, Deus vai me ajudar. Os bombeiros saíram e a água subiu. Ele saltou, foi para a torre da igreja, subiu pelo lado até a cruz e segurou da cruz. E a água subindo, subindo, e ele morreu afogado. Quando ele foi para o juízo final, ele disse assim: eu disse que você ia me salvar, porque eu acredito em você. E Deus respondeu: o que é que você queria que eu fizesse? Eu mandei o serviço de meteorologia avisar antes. Mandei o governo evacuar antes. Mandei uma barca ir buscar antes. Você subiu e a voz dos bombeiros: volte que vai ser. Não pude, eu estava cuidando de outros. Não deu tempo de chegar até você. Você me desculpe, fica para a próxima. Deus ajuda, mas é preciso que a gente colabore um pouquinho. Assim, vamos agora orar, pedindo a proteção divina. A oração e o passe são transmissão de energias. Aqueles que vieram e não deu tempo a atender, eu terei muito prazer de atender àqueles que ficaram na fila. Assim que terminar, eu vou para ali e atenderei aqueles que eu pedi às auxiliares para contabilizar, para que não saiam decepcionados. Terei um grande prazer de atendê-los. Vamos então orar. Vamos pedir aos companheiros de mediunidade para que nos ajudem. Senhor nosso, grande benfeitor, tem compaixão
das nossas necessidades e ajuda-nos. Aqui vimos trazendo inquietações, interrogações difíceis, problemas. Ajuda-nos com as tuas energias e dos médiuns a canalizarmos forças para o atendimento a nossas almas carentes, necessitadas. Permite que os companheiros de mediunidade enriqueçam-se de fluidos bons para canalizarem em nossa direção. Nós te pedimos pela nossa Regina, neste momento difícil, por aqueles que nos dão seus nomes, para orarmos por eles. Pedimos-te por nós próprios, mas também pelos nossos familiares, nossos amigos queridos e aqueles de quem não gostamos. Permite, Senhor, que os suicidas encontrem paz e os que estão à borda do suicídio recuem deste fatal engano. Pelos obsidiados, pessoas perturbadas por espíritos vingativos. Também te pedimos, pela nossa casa, templo de paz, de amor e de caridade. Nós te pedimos que abençoes os nossos frequentadores, seus afetos, aqueles que nos ajudam na ação da caridade. Pedimos-te que abençoes a água, que a fluidifiques pela paz em geral, pela paz em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, com a tua misericórdia e sabedoria. E em nome de Deus, de Maria Santíssima, em teu nome, Jesus, e dos Espíritos Apostolares do Bem, nós encerramos a reunião de hoje, desejando paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.